Meus queridos, todos sabem, e já faz algum tempo, temos estudado o Evangelho de Mateus e vamos prosseguir no estudo da Palavra do Senhor nesse Evangelho, agora no trecho que está compreendido entre os versos 5 e 15, Mateus 10, de 5 a 15. Peço que você abra a sua Bíblia, que você a mantenha aberta, que enquanto estudamos você confira nos textos, que você vá a textos que sejam citados pelo pastor em outros endereços, em outras referências. Confira sempre, para que o seu aprendizado seja segundo a palavra do Senhor, que o servo anuncia. Mateus 10, de 5 a 15. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Deus tenha misericórdia de nós e nos conceda aprender da sua palavra, em nome de Jesus. Meus queridos, por 3 domingos, nós estudamos os versos 1 a 4 desse mesmo capítulo. Nós estudamos sobre a diferença entre discípulos e apóstolos. Vimos que todo apóstolo foi discípulo, foi porque não há mais apóstolos. Vimos que há discípulos ainda, eis-nos aqui, seguidores de Cristo Jesus. Vimos que o nosso Senhor Jesus é o Rei encarnado, e que o Rei é registrado no Evangelho, muito especialmente de Mateus. Mateus é o Evangelho do Rei. E vimos que o Rei capacitou, dotou de autoridade e poder aos seus apóstolos. Por isso a primeira frase na sua tela é: o Rei autorizou e organizou os apóstolos. Porque ele, tendo colocado autoridade sobre estes, ele os fez trabalhar de modo organizado. Ele, como Rei, colocou cada um para dispor-se numa função, ao lado de outro que o sustentasse, ou de outros 2 ou 3 que o sustentassem, e nessa organização nos ensinou também a nos organizarmos. E este povo, então, este grupo, com essas características, discípulos, que particularmente apóstolos, sob a autoridade do Rei, então autorizados a servir e organizados, o Senhor agora envia. Por isso, apóstolos. O Rei os autorizou, o Rei os organizou e o Rei os envia, dando a eles algumas instruções fundamentais, algumas instruções básicas. Estas instruções básicas foram lidas agora, versos 5 a 15. Essas instruções básicas têm dados que são especiais para os apóstolos.
E tem outros que são universais e valem para nós. Nós precisamos ver isto, identificar isto, e naquilo que é aplicável a nós, andarmos conforme a determinação do nosso Senhor. Ele nos mandou também anunciarmos o Evangelho. Assim nós seguimos olhando para as instruções básicas que o rei deu aos 12, lembrando que algumas delas são para nós. A primeira instrução básica que o Senhor deu aos 12 se refere a aonde, é aonde mesmo, irmãos. Esse a na frente do onde quer dizer para onde. Onde você está? Você está aqui. Esse onde é sem o a. Onde você está? Aonde você vai? Tem o a. Aonde? Destino. Para onde iriam aqueles homens? Iriam para onde quisessem? Iriam para onde mais lhes interessasse? Onde eles estavam ao receber essas ordens? Bem, esses homens estavam ao redor de Cristo, é verdade, na região da Galileia. Talvez você tenha um mapa no final da sua Bíblia, mas você deve se lembrar do que eu vou dizer agora. O reino de Israel, assim como foi estabelecido com as 12 tribos, com os reis, especialmente Davi e Salomão, se estendia da península do Sinai, ao sul, até o Eufrates, ao norte. Foi passando o tempo, a infidelidade foi sendo cada vez maior, o reino foi perdendo área, e na época de Salomão, quando transferiu-se o reino para Roboão, seu filho, com a cisão do reino com Jeroboão, o norte já ficou reduzido. E o norte era Israel, 10 tribos. O sul era Judá, 2 tribos. O reino já estava encolhendo. Por volta do ano 700, o reino encolheu mais, porque a parte do norte acabou. Passou a ser apenas o reino do sul ou Judá, que com o exílio, os irmãos sabem, eu digo isso muitas vezes aos irmãos, com o exílio ficou em suspensão por quase um século. E foi reorganizado com a volta do povo para Jerusalém, sob ordem de Ciro. Os irmãos se recordam de Zorobabel, de Esdras, de Neemias. O reino é reorganizado. O reino tem agora o templo reorganizado. O templo tem agora o culto reorganizado. Ainda sob muitos agressores, muitos problemas, chega o reino até os dias de Cristo Jesus. E nos dias de Cristo Jesus, esse reino está sob o poder estrangeiro, como vinha acontecendo por muitos e muitos séculos antes da encarnação. Agora o governo estrangeiro é o romano, que governa sobre um reino de Judá pequenino, minguado, com habitantes judeus esparramados por uma área maior do que a própria Judéia. Judá, então, está ao sul, naquele território que disse a vocês no início, e tem a leste o Mar Morto e o Rio Jordão. Judá tem ao norte Samaria, que foi o reino do norte, mas se acabou. E mais ao norte, Galileia, onde muitos judeus moravam, e moravam particularmente em cidadezinhas ao redor do grande lago chamado Mar da Galileia. Será que você está enxergando algo do que eu estou desenhando para você? Logo, o reino do sul, minguado, dominado, não tem os únicos habitantes judeus. Há judeus esparramados pelo mundo, inclusive ao redor do Mar da Galileia. Onde está Jesus com seus discípulos? Ao redor do Mar da Galileia. Onde havia gentios, Galileia dos gentios. Mas havia também muitos judeus.
Para onde iriam os apóstolos pregar a palavra? Vamos pregar para todos que nós encontramos pelo caminho. Verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, o Senhor Jesus determinou a quem eles deviam pregar primeiro, e é preciso que nós entendamos as razões para isso. Vamos nos dedicar para entender. Nosso Senhor Jesus era judeu ou gentio? Judeu. As profecias apresentadas ao mundo foram apresentadas ao mundo por meio de que povo? Judeu. O texto que lemos agora há pouco, em Isaías 61, era o texto de um profeta israelita, anunciado para o povo de Israel, falando sobre o Messias que veio diante do povo de Judá. Esse Messias, diz João, no capítulo 1 do seu Evangelho, veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas os seus são ali apontados. Os seus de Jesus são primeiro o judeu, depois o gentio. Porque o Messias foi prometido para todas as nações, mas foi prometido para todas as nações por meio dos judeus. Por meio dos judeus que receberam as promessas, dos judeus que receberam a linhagem do Messias. Por meio deles, então, chegou o Redentor. E o Redentor diz: primeiro a estes que conhecem a promessa. Primeiro a estes que receberam a bênção de ser uma linhagem eleita para que eu viesse. Primeiro ao judeu. Aqui estão os apóstolos. É o primeiro exercício missionário dos seguidores de Cristo Jesus. Até este momento, toda a obra de missão foi feita pelo próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o fez primeiro ao judeu, depois ao gentio. Veja, por favor, o texto que está em 15:24 deste mesmo Evangelho. Para contexto, leio desde o verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, irmãos, não era judia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: atentem, irmãos, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja a prova que Jesus apresenta à mulher cananeia. Como segue o texto? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Percebam a ordem do trabalho de Cristo Jesus. Primeiro ao judeu, depois ao gentio. Nós sabemos, conforme diz a palavra em Mateus 28:19, vá comigo até lá, que o Senhor Jesus cumpriu o seu ministério, primeiro ao judeu, depois ao gentio, e ressurreto dentre os mortos, a ordem que ele deu. Mateus 28,
19 e 20. Últimos versos de Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que chama a sua atenção aqui no texto, quanto ao nosso tema? Chama a nossa atenção que o Senhor Jesus, tendo cumprido o seu ministério, primeiro ao judeu, agora diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. O Senhor é fiel, irmãos. E o Senhor cumpriu a sua promessa ao povo que Ele separou para, por meio deste, trazer o Messias. Veio o Messias, anunciou o reino aos judeus, mas não parou por aí. Louvado seja Deus. Como fariam os seus discípulos em sua primeira missão? Não vão aos gentios, não vão aos samaritanos. Façam conforme o protocolo deste momento, do momento em que a instrução era comunicada. Primeiro ao judeu, depois ao gentio. Isso é cabível para nós hoje? Ora, acabamos de ver Mateus 28, 19 e 20, irmãos. Isso era cabível para os apóstolos de então. A nós cabe uma outra responsabilidade e privilégio. Todas as nações. Anunciemos a todas as nações. Aqueles que se apegam a esses versos para aplicá-los a nós hoje, esquecem que a Bíblia continua, esquecem que a Bíblia registra a vida do Senhor Jesus e o seu ministério completo encarnado, logo jogam fora o restante do ensino do Senhor e se prendem a uma porção das Escrituras, achando que elas contêm toda a verdade. Sim, a verdade, para aquele momento aplicável, o momento em que primeiro era o judeu e depois o gentio. Lemos isso em Romanos, você se lembra? Como será o juízo? Primeiro ao judeu. E por que será primeiro ao judeu? Porque tem milênios de instrução da palavra do Senhor. Como não podem crer? Como são endurecidos contra o Senhor? Primeiro o juízo sobre o judeu. Não o nosso juízo, o juízo de Deus. A nós cabe fazer o quê? Anunciar o Evangelho. A quem? Todos. Inclusive ao judeu. E também ao gentio. O Senhor dá mais notícias para nós, mais instruções aos seus servos, aos seus apóstolos. E no verso 7 é dito: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Reino dos céus é uma expressão que é utilizada pelo Senhor Jesus de modo equivalente ao reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus. Se você for comigo até o capítulo 4 e vir o verso 23, você notará que o reino dos céus se dá por este exercício do Senhor Jesus. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O evangelho do reino. Ora, que evangelho do reino? Que proclamação era esta que ele dava? Que boa notícia era essa que ele dava? Queridos irmãos, em outro texto o Senhor Jesus diz que o reino dos céus, o reino de Deus, está no homem. Está no coração do homem. Como pode ser isso? Como entender isso? Como era isto que deveria ser anunciado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Está próximo o reino dos céus. O reino cujo rei é Cristo. O reino cujo rei, Jesus Cristo, crido, é implantado antes de mais qualquer outro lugar no coração do crente. O reino de Deus está dentro de vós. O primeiro lugar onde o reino de Deus se manifesta
não é nas ruas, não é nos vales, não é junto ao lago da Galileia. O lugar onde o reino de Deus se manifesta é no coração crente. É no coração crente que o reino de Deus faz as suas transformações. Transformações que fazem com aqueles sob o reinado de Deus tenham alegria e prazer nas questões que estão registradas em Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Até mesmo se alegrando nas perseguições, por causa do nome de Cristo. O reino de Deus que se manifesta fazendo de nós, cidadãos do seu reino, sal e luz do mundo, está aí em Mateus capítulo 5. O reino de Deus que se manifesta nos nossos corações, tirando dos nossos olhos a maldade do assassinato, da nossa boca o xingamento e a agressão, dos nossos olhos a maldade do adultério. O reino de Deus se dá por meio da fé em Jesus Cristo. Eu repito João capítulo 1, versos 9 e 10. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O reino de Deus, convertendo corações, mudando comportamentos. O reino dos céus está próximo. Essa devia ser a mensagem a ser pregada. Creiam em Cristo Jesus, o Messias veio. O Messias está entre nós. Cabe para nós pregar isso, irmãos? Sem dúvida alguma, a todos, a quem encontrarmos, exercitemos a nossa mente e exerçamos o poder que o Senhor nos deu na pessoa do seu Espírito para falar o Evangelho do Reino, anunciar a grandeza do Redentor que encarnou entre nós e implanta naquele que crê e por meio dele sobre o mundo o reino, a bênção da nova vida sob a autoridade do Senhor Jesus. Eu posso ver outros textos com vocês e os chamo para ver o verso 8 e daí iremos adiante para comprovarmos para nós que este reino se manifesta com o anúncio da palavra e com o substrato, o amparo da pregação. O verso 8 diz: curai enfermos, estou em Mateus 10, verso 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Irmãos, não é à toa que o verso 8 sucede ao verso 7. O 7 é proclamação, o 8 é sinal de suporte para a proclamação. Eu chamo você a ver na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12, vá comigo até lá, deixe marcada a página de Mateus 10, e vá comigo a 2 Coríntios capítulo 12, e veremos juntos o verso 12. O texto diz, leio desde o 11, tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, atenção, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Atentem, meus irmãos. Esses apóstolos falsos, aos quais ele menciona no versículo 11, foram vistos por nós recentemente, quando lemos em 2 Coríntios capítulo 11. Aqueles falsos apóstolos que se apresentam como luminares para a igreja, para enganá-la. E não é de admirar que eles façam assim, pois se o próprio Satanás se manifesta como anjo de luz. Lembram-se disso? Agora Paulo fala desses apóstolos de novo, falsos, e apresenta a si mesmo como apóstolo, e diz que lhe apresentou credenciais apostólicas, sinais,
prodígios, coisas que não são comuns para todos, coisas que são apostólicas. Sinais apostólicos para quê, irmãos? Volto para Mateus. Para amparar a pregação da palavra. Não lerei agora o texto de Hebreus 2,4 com os irmãos, onde a mesma mensagem é transmitida, pois por Cristo a mensagem comprovada por sinais, por seus discípulos e apóstolos, a mensagem comprovada por sinais. E como é em Mateus capítulo 10, preguem o reino dos céus, e a sua pregação será amparada por sinais. Isto é assim conosco hoje, irmãos? Quanto à pregação, certamente. E quanto aos sinais? Muito raramente. Muito raramente. Ora, mas por que seria assim? Nós ainda cremos e o Senhor faz maravilhas, ninguém duvida disso. E nós, orando ao Senhor, esperamos que Ele haja curando pessoas. Não oramos agora mesmo assim? E é bem provável que, se não aconteceu com você, você conheça alguém sobre quem o Senhor abençoou com um livramento, com a cura. Você deve conhecer alguém assim. Eu posso lhe dizer que conheço. Mas isso acontece sempre. O fato de nós conhecermos um ou outro caso não mostram que isso é uma coisa rara. Por quê? Porque o Senhor ainda manifesta a sua misericórdia, a sua graça, o sinal da sua bondade sobre os seus filhos. E o faz, por vezes, sobre incrédulos, a fim de trazê-los à fé. O Senhor é bom e salva pessoas, irmãos. Mas hoje, irmãos, nós não estamos no início da chegada do reino dos céus entre os homens. O reino dos céus entre os homens chegou há 2000 anos atrás, com Cristo encarnado entre nós. E Ele, com os sinais que realizava, demonstrava ao povo, primeiro ao judeu, depois ao gentio, que Ele era o Messias. Porque o Messias, como diz Isaías 61, curaria os cegos, libertaria os cativos. Ele sinalizava: eis aqui o Messias, sou eu. E o Senhor Jesus, amparando a sua palavra com sinais, agora transfere aos seus discípulos, feitos apóstolos, a palavra e os sinais. Sinais pelo Evangelho, está na sua tela. Sinais raros entre nós hoje, porque o Evangelho já foi pregado, já foi crido, tem chegado aos confins da terra. Ninguém poderá limitar o Senhor, mas havemos de concordar que não estamos no início do reino dos céus. Ele já começou há 2000 anos. Mas sigamos no texto de Mateus e vejamos que o nosso Senhor instrui os seus discípulos, feitos apóstolos, a respeito de algo que Ele já tinha instruído a todos anteriormente. Volte comigo para Mateus capítulo 6, por favor. E veja em Mateus capítulo 6, eu não lerei o texto todo, mas apenas 32 a 34. 32 a 34, ainda menos do que pus na tela. Mateus 6, 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amados irmãos, quantos de nós não seguem este texto? Não precisa levantar não precisa levantar a mão. Poucos de nós seguem esse texto.
Poucos de nós confiam no Senhor a este ponto. Nós sempre temos justificativas para dar. Não, mas eu preciso trabalhar muito bem e fazer tudo muito bem, porque assim eu testemunho do Senhor. E é verdade. É verdade. Coram Deo, sempre diante do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Sim. Mas isto não justifica que você confie no seu braço e não no Senhor. Que você se angustie, que você cultive no seu coração ansiedade, pensando como é que vai ser se eu não fizer o melhor. Perceba que agora a motivação de fazer o melhor mudou. Não é a glória de Deus, é a tua segurança, é o teu sustento. Não se engane. A glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Faça o seu melhor, mas saiba, o seu melhor poderá ter resultados muito fracos, muito aquém dos teus planos. Mas uma coisa é certa: confia no Senhor, o Senhor te sustentará. Olha o texto, Mateus 10, versos 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Meus irmãos, nós confiamos mesmo em Deus? Quando seguimos por mais um dia, nós o fazemos sabendo que o Senhor é que vai nos permitir seguir por aquele dia, que o Senhor é que vai nos conceder a saúde e o alimento para aquele dia, que o Senhor é que vai nos dar o discernimento para resolvermos as questões daquele dia. Nós confiamos assim, ou só lembramos do Senhor quando o pneu do carro fura? E aí então, ai meu Deus, como vou chegar lá no horário? Aí Deus é lembrado. Mas aí até o ateu lembra, não é? Conhecem bem a história do ateu no avião, não conhecem? Ateu, incrédulo, maldizente, e o avião começa a cair. E então ele diz: ai meu Deus. Deus só serve para poder cobrir lacunas, para sanar necessidades. Não, irmãos. Confie em Deus hoje, confie em Deus agora. Confie no Todo-Poderoso sempre. E saiba que se faltar aquilo que você esperava ter, não faltará aquilo que você precisa ter. Estes homens estavam sendo enviados para a missão. Eles deveriam ir confiantes no Senhor. E você? Isso vale para você? Em nenhum momento eu disse a você que deixasse de ser zeloso e cuidadoso no seu trabalho. Mas eu fiz questão de diferenciar entre a motivação, que é a tua ansiedade, o teu nome, a tua provisão, o teu futuro, da glória de Deus. Por que é que você trabalha? Pois saiba, se você trabalha para a glória de Deus, Ele sempre te sustentará. Não sou eu quem digo, é Ele. Eles foram confiando no Senhor. E na sua confiança ao Senhor, versos 9 e 10, foram sustentados. Na sua confiança ao Senhor, eles foram hospedados. E eles deveriam, então, nessa sua condição de serem hospedados, entrar nas casas daqueles que fossem dignos. Como isso se daria? Eles fariam um sorteio? Não, irmãos. Eles chegariam, pregariam o Evangelho. Onde é que eles pregariam o Evangelho? Você sabe disso, nas Escrituras há vários exemplos. Nas praças, nas sinagogas, nas casas que fossem recebidos. Ora, ao pregarem o Evangelho, perceberiam aqueles que adeririam à sua pregação,
que fossem simpáticos à sua pregação, ali então eles poderiam permanecer, seriam hospedados ali. Aí ficai até vos retirardes, é o que diz o verso 11. Mas algo mais acontece em relação a esta hospedagem. Vejam os versos 12 e 13. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. É claro, meus irmãos, que ele não está falando de casas. Quando você pede a bênção do Senhor sobre alguém e a sua casa, você não está pedindo que Deus abençoe os fios elétricos, não é? Os encanamentos, não é? Está pedindo a bênção do Senhor sobre aquela pessoa e o irmão, a irmã, os pais, os filhos, a família, não é? Pois bem, eles sendo recebidos numa casa, eles deveriam saudá-la. Como saudariam os judeus uns aos outros? Shalom Adonai. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A paz do Senhor por meio do Evangelho do Reino. Ao entrar numa casa, saúdem-na. Se com efeito a casa for digna, verso 13, venha sobre ela a vossa paz. A paz do Senhor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ouvido, crido, transformador, uma nova vida, uma nova casa. A paz seja sobre aquela casa. Mas se for resistida, o que fazer? Se porém não o for, tornem para vós outros a vossa paz. Você desejou a paz, a bênção do Senhor sobre aqueles? Fique em paz. Fique em paz é literalmente o que o texto diz. Você não perdeu nada ao anunciar o Evangelho. Você não perdeu uma vírgula da tua paz por compartilhar a verdade com aqueles que te ouviram e não creram. A paz continua com você. A paz permanece, a paz do Senhor está sobre a tua vida. Mas veja, há consequências terríveis e dramáticas aqui adiante. Porque se eu posso entregar uma bênção, a paz do Senhor, e as pessoas crerem, eu posso retê-la comigo. Ah, não quer a bênção? Então a paz está comigo, a paz do Senhor está sobre mim. Então é necessário que seja separado o que é puro do que é impuro. Se você está comigo aqui ainda, veja por favor Mateus capítulo 7, verso 6. É o versículo da margarida, irmãos. O versículo da pérola. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Eu volto para o capítulo 10. Se alguém não vos receber, verso 14, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Meus irmãos, naqueles dias os judeus acreditavam que não poderiam fazer nada com os gentios. Você se lembra daquele episódio que Paulo narra em Gálatas, no capítulo 2? Em que estava Pedro junto com os gentios em Antioquia e chegaram emissários da parte de Tiago, lá de Jerusalém, e Pedro, que comia com os gentios, apartou-se. Lembram-se disso ou não? Pois bem, Paulo é feroz contra Pedro naquele momento. Paulo, e diz, como assim você não anda com os gentios que creram em Cristo? A justificação é por meio da fé. E ele conclui aquele capítulo lindo dizendo, estou justificado em Cristo. Corrijo, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A mensagem do Evangelho ao redor de uma situação comum aos judeus. Os judeus não comiam, os judeus não andavam com os gentios. E se o fizessem, ao se apartarem,
separavam de si qualquer traço do que fosse impuro. O que Jesus mandou fazer aqui? Primeiro ao judeu, depois ao gentio. Mas e se o judeu não te receber? Trata como se ele fosse imundo. Ainda hoje, irmãos, há cristãos que acreditam que só porque nasceu em Israel é povo de Deus. Não crê no Messias? Trata como se fosse imundo. É tão carente do Evangelho quanto qualquer outro. Está perdido sem Cristo Jesus. O texto nos diz: se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Separa o que é puro, a paz do Senhor, o reino do Senhor na tua vida, do que é impuro, a rejeição de Cristo como Messias. Rejeitou, é impuro. O que acontecerá com o impuro? Verso 15, e assim concluímos a pregação desta noite. Com o impuro acontece o que diz aqui: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O que o judeu tinha de mais impuro na história da sua nação? Sodoma e Gomorra. O que é pecaminoso? Sodoma e Gomorra. O que é corrompido? Sodoma e Gomorra. Não creu no Messias? É pior do que Sodoma e Gomorra. O juízo será mais duro, mais firme, mais infernal do que para Sodoma e Gomorra. Amados irmãos, isso faz parte da nossa mensagem. Nós somos pregadores da paz, ponto. A paz está sendo pregada, mas a mensagem não para na paz. É preciso pregar o juízo de Deus sobre os incrédulos. Pregar salvação do quê? Nós fomos redimidos, irmãos, porque a pesada mão do juiz caiu sobre o seu Filho, nosso substituto. Os incrédulos ainda receberão a pesada mão do juiz. Concluo. Haverá graus de punição. Pois se para Sodoma e Gomorra a punição foi tão grave, mas será menor do que para estes, então há lago de fogo com diferentes graus de temperatura. O lago de fogo não é igual para todos. É para o diabo e seus anjos o pior de todos. E é para os incrédulos em graus de gravidade. Todos com justiça lançados lá, porque sem Cristo. E para deixar você feliz no final da pregação, glória a Deus. Também é assim com galardão. Você foi salvo pelo mérito de quem? De Cristo. Mas uma vez salvo, responda à salvação que Ele te deu e ande com justiça e honradez. Ande obedecendo ao Senhor Jesus. E nessa obediência anuncie o Evangelho. E nessa obediência ame as pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas e a elas em resposta ao amor de Deus. Viva o Evangelho se você nasceu de novo. E sabe o que te espera? Graus diferentes de bem-aventuranças nos céus diante de Deus. A palavra chama isso de galardão. Se o inferno tem graus diferentes de punição, o bendito céu tem graus diferentes de bênçãos. Viva para o Senhor. Honre ao Senhor, alegre-se no Senhor. Seja surpreendido com o lugar que Ele te colocar lá. Deus abençoe a igreja, para que nós, diferentes deles em algumas coisas, apliquemos na nossa vida diária aquilo que nos cabe hoje.